Bem, meus caríssimos irmãos católicos, nós estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo, mais um conteúdo para vocês. E dessa vez o assunto que vamos debater aqui, que vamos colocar às claras, tentar esclarecer para vocês, é sobre uma das 5 solas de Lutero. Esta sola aqui que nós vamos esclarecer aqui é sola fide, ou seja, é que Lutero aqui ele se contradiz dizendo que só pela fé o homem necessita só da fé para se salvar, não precisa de obras, não precisa de mais nada. Então isso é uma grande mentira. É uma grande mentira provada dentro das Escrituras, porque a fé sozinha, ela é uma fé morta. Por que que ela é uma fé morta? Por que que ela é nula? Ela é inválida? Porque a fé ela tem que ser provada. E como que é que vamos saber que a fé ela é provada e ela é conclusiva? O fato verídico para provar a fé são as obras. É pelas obras que vamos saber se a tua fé é verdadeira ou se a tua fé é tendenciosa. A fé, para ela ser provada, para ela ser clara, ela tem que ser provada com o amor de Deus. E o amor de Deus é o que? A caridade, ou seja, as boas obras. Então, quando Lutero diz que só pela fé se salva, ele se baseia numa doutrina que é para favorecer o crescimento do protestantismo, da seita que ele vai passar a criar. E aí ele vai querer derrubar, colocar por terra todas as doutrinas católicas. Então é combatendo a Igreja Católica que ele vai crescendo e vai criando a sua doutrina, vai criando a sua seita, vai incentivando o crescimento do protestantismo. E tem muitas doutrinas protestantes, muitas seitas que já se dissiparam de Lutero. Eles têm agora uma nova visão, mas mesmo assim não deixa de ser seita. Mas antes de prosseguirmos aqui, vamos lá colocar o dedo lá, ativar o sininho, se inscrever, para que possamos estar crescendo enquanto canal. Também comentar para a gente, isso é muito bom para nós. E dar aquele like também, porque aí o YouTube vai estar entendendo que o nosso conteúdo está chegando a muita gente. Então, mas sem delongas, vamos ver aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Gente, a pessoa para ser católica também, ela tem que ter o catecismo em casa, porque esse catecismo, segundo o Scott Hahn, um pastor convertido do protestantismo, não sei se já falei isso aqui em outros vídeos, ele diz que depois da Bíblia o catecismo é o livro mais perfeito. Então vamos lá, o que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica? Pela sua revelação, Deus invisível na riqueza do seu amor fala ao homem como amigo e convive com eles para os convidar a admitir a comunhão com ele. A resposta adequada a esse convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade com todo o seu ser. O homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama de Deus revelador obediência da fé. A esta resposta do homem a Deus revelador é chamado de obediência da fé. Então, aqui é mais uma doutrina que Lutero não entendeu, não compreendeu, entendeu? A Igreja Católica pratica isso, mas Lutero distorce, entendeu? A Igreja Católica não diz que é só pelas obras que o homem se salva, mas as obras é o complemento da fé verdadeira. Então, Lutero não teve capacidade de compreender isso. E por entender mal, adulterou o texto da Bíblia em Romanos, onde ele projetou a sua doutrina só pela fé. Em Romanos 3, 27 e 28, vai dizer assim: onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem a observância das leis. Isso aqui está correto, está certo, está exato. São Paulo aqui diz claramente que o homem é justificado pela fé sem a observância da obra. Mas por que aqui? Está correto. Se eu disse lá que a fé sem as obras é uma fé morta. É porque aqui São Paulo está convertendo os judeus. E nessa conversão aos judeus, ele vai explicar que a lei de Moisés não tem mais parecer. A lei de Moisés não se justifica mais. Que o que vai justificar agora
é a nova lei, a lei de Cristo. Por essa sim o homem será justificado, o homem será respaldado por ela. Mas como assim? Depois que Cristo se sacrificou na cruz, o homem, para se filiar a Deus, para se salvar, ele precisa ser batizado, né? Por isso que Jesus deu o exemplo, se batizou lá no Rio Jordão, para mostrar que todo mundo tem que ser batizado. Não aos 33 anos, mas desde o nascimento. Desde os 8 dias, se possível, como fazia os judeus nas suas circuncisões. Então, o batismo ele veio para substituir a circuncisão da antiga lei. É essa lei agora que São Paulo está combatendo, que não precisa mais ser aplicada a circuncisão. E o que vai prevalecer agora vai ser o batismo. Então, pela fé somos batizados. E o batismo é o quê? É uma obra de caridade no amor de Deus. Então, aqui tem dois agravantes, né? Dois agravantes que Lutero cometeu. Primeiro, como eu já disse aqui, que São Paulo se refere à lei de Moisés e não à lei de Cristo. Então ele está combatendo a lei antiga e pregando a lei nova, né? Que é a lei de Cristo. Depois de Cristo ter se sacrificado, não precisa mais ninguém seguir as leis de Moisés. Outro agravante. Na tradição de Lutero, ele fez questão de colocar por conta própria, ao invés de é justificado pela fé, ele acrescenta somente pela fé. Então, essa palavra somente, ele acrescentou porque ele quis, por orgulho dele, porque ele achou que ele tinha autoridade para fazer isso. Por si só, ele se acha douto, ele se acha na autoridade de Deus, ele se proclama a autoridade de Deus, ele se proclama o Espírito Santo, né? Que ele pode mudar ali, mas a Bíblia diz ao contrário, meu amigo. Aqui está escrito assim, para não deixar dúvida, em Apocalipse 18, 19. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Quem acrescenta ou diminui os textos da Bíblia, está aí. Receberá de Deus as penas merecedoras. Nesse caso, as consequências para o Lutero foi tirar dele parte do paraíso, ou seja, a salvação. Não estou dizendo aqui como Deus que Lutero foi para o inferno. Mas pelo que ele plantou, o que é que ele vai colher? Vai colher só ruindade, porque falsear a Bíblia, aumentar, diminuir, isso tudo ele fez por conta própria. Então ele terá aquilo que a justiça divina lhe prover. Quando eu falo isso de Lutero, eu falo com propriedade, porque eu tenho vários livros de Lutero. Eu tenho aqui Conversa à Mesa, que é um livro onde Lutero fala muitas barbaridades, inclusive que Cristo pecou, que Cristo cometeu adultério com Madalena, com a mulher da fonte. Aqui Lutero xinga Deus nesse livro aqui. Isso aqui são narrativas de conversa de pessoas que escutavam o papo de Lutero com ele, tete a tete, junto à mesa, em volta à mesa, lá sentava para beber, que Lutero era um beberrão, um glutão, comia muito. Então ali eles ouviam, aquilo ficava gravado, como Nossa Senhora gravava as coisas boas, as coisas de Cristo, as ações de Cristo. Eles gravavam também, por andarem junto com Lutero, e disso nasceu esse livro. Esse livro é muito bom. Tenho aqui também de Lutero uma biografia muito boa, tá? Olha a cara do monstro. Isso aqui parece o Satanás. Essa biografia não foi escrita por católico, essa biografia foi escrita por uma pessoa que era admiradora de Lutero, mas pegou dele as coisas que ele achava que era boa e as coisas que ele achava que fazia mal também. Então ele foi genuinamente aqui muito direto e colocou tudo em prática. Então a gente fala com propriedade, né? São livros que as pessoas devem ter em casa, como esse livro também aqui, A Legítima Interpretação da Bíblia. Então, quando a gente fala, a gente tem argumento porque a gente estuda. A gente não fala porque ouviu ou não, a gente tem aqui provas, né?
Então, esse livro aqui é perfeito. Eu acho que todo católico devia ter na prateleira da sua estante. Então, vamos lá, né? Voltando ao tema, a justificação é o cancelamento dos pecados, porque Jesus na cruz nos purificou com seu sangue pelo fato de que o homem não tem a capacidade de ser justificado diante de Deus por mérito próprio, por suas forças, mas vem de Deus essa vontade de justificar, tornar o homem justo. Isto é, chamado a viver as obras da justificação, porque a fé, o alicerce, é a base para servir e fazer as obras que Deus pede. E as obras pedidas é o arremate da construção desta fé que foi alicerçada no homem. Em Gálatas 5,6 está escrito: estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Está aqui o que eu disse, né? A circuncisão agora não vai ter mais valor nenhum, porque Jesus Cristo sacrificou por nós. Então é pela fé agora que vamos tornar filhos adotivos de Deus e receber a graça santificante, né? Essa graça que vai nos transformar em um novo homem. Aí continua aqui, mas pela tua obstinação e coração impenitente vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então é pelas obras que Deus vai retribuir pelo nosso feito. Aqui as Escrituras estão combatendo o pensamento de pessoas como Lutero, que só pela fé se salvam. Mas não é só pela fé que nós somos justificados diante de Deus, não. É segundo o seu coração, se arder e praticar o amor de Deus, ou seja, as obras que ele nos pede, será bem recompensado, do contrário, ganhará a ira de Deus. Aí, meu amigo, haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 25, 34, 36, está escrito: então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos, meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome, me deste o que comer, tive sede, me deste o que beber. Era peregrino e me acolheste, nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava na prisão e vieste a mim. Então, tudo isso aqui são obras de caridade que a pessoa pratica pela vontade de Deus. E isso aqui não é em vão, não, senão não estava escrito. Não é como Lutero diz que o homem não tem capacidade de praticar boas obras, não. O comer, dar de comer a quem tem fome, vestir o que está nu, visitar o preso, visitar o doente, tudo isso são obras de caridade que Deus pede ao homem que faça. Isso aí é dessa forma que estamos fazendo parte do sacrifício de Cristo na cruz. Nós não estamos merecendo com isso a salvação, mas Deus quer que nós nos esforcemos. São Tiago vai dizer assim, no capítulo 2,14: de que aproveitará, irmão, se alguém dizer que tem fé e se não tiver obras, acaso esta fé poderá salvá-lo? Claro que não. Essa fé não tem feito nenhum, essa fé não teve motivo nenhum para mostrar que foi provada. E São Tiago continua aqui, né, no versículo 20: queres ver, ó homem vão, como a fé sem as obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está aqui o que a igreja prega, né? Que o homem é justificado pela fé, mas também com o complemento das obras, porque é as obras que vai justificar qual o tamanho da sua fé. Se ela é fraca, se ela é grande, se é meio termo. É pelas obras que vamos saber quem é quem realmente ama Deus. Então, continuemos aqui também em São Tiago, no versículo 20 e 24, vai dizer assim, né? Queres ver, ó homem, vão,
como a fé sem obra é estéril. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé coopera com as suas obras e era completado por elas. Assim se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, é tudo aquilo que a gente diz, que a fé sem obra é uma fé morta. E as obras sem a fé também, do mesmo jeito. É mais um texto que nós colocamos aqui para derrubar essa teoria de Lutero sola fide, só pela fé. Isso não existe, porque senão Deus não teria dito a São Pedro: aqueles que perdoarem ser-lhe-ão perdoados, e aqueles que retiver ser-lhe-ão retidos. Então, quando se perdoa, está fazendo uma obra de caridade. E todos esses mandamentos aí que Deus pede para vestir o nu, Deus pede para visitar o preso, o doente, dar comida a quem tem fome, isso é incentivando, nos estimulando a praticar as boas obras uns com os outros. É o amor de Deus sendo mostrado no próximo. Em Hebreus 11:6 vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Está vendo aí? A fé é o início. A fé que nos concede o dom de acreditar na existência de Deus. Mas com essa fé, Deus quer nos estimular a praticar as boas obras, acreditando que Ele assim quer. E está correto o texto, porque a fé é que nos faz crer primeiro que Deus existe. E é por ela que praticamos aquilo que Ele nos pede. Isto é, pôr em prática o exercício da graça que foi infusa para transformar o homem. Em Hebreus 11:1-6 vai dizer assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. É através da fé que primeiramente enxergamos a Deus e a Ele nos submetemos para fazer as suas vontades. É o sinal da fé que nos faz praticar as obras, entendendo que é uma vontade de Deus. Em 1 Coríntios 13:1 está escrito: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Aqui nós vemos que depois que o homem morre, a fé se acaba também. Mas a caridade não morre com o fim do homem, porque a caridade é o amor de Deus. Sempre vai existir, mesmo depois da morte no céu, exceto no inferno, porque no inferno tudo acabou mesmo, né? Nada sem caridade é verdadeiro, portanto, nem só a fé, mas com o amor. A fé com o amor, sim, é uma fé válida. Em 1 Coríntios 13:2, seguindo, vai dizer assim: mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. É o motivo por trás dessa doutrina imposta por Lutero, é a negação da condição da penitência como preceito, porque a penitência é uma obra de caridade. Veja aqui, Lutero quer derrubar várias doutrinas da Igreja Católica. É por fim também na doutrina da indulgência que, pelo fato de rezar pelas das almas do purgatório, são agradáveis e salutares a Deus. É muito agradável a Deus esse ato de se compadecer pelas almas do purgatório, né? E com isso também aqui Lutero vai negar a existência do purgatório. E assim tenta combater toda a doutrina da Igreja Católica para propagar no mundo as suas mentiras e o crescimento da sua seita, né? A caridade é uma das virtudes teologais que tem o significado ágape, né? Um sentimento que pode ter dois sentidos: o sentimento para consigo mesmo e para com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, nisto constitui parte do fundamento da caridade. Quem tem amor priva não somente com palavras, mas também do amor origina a participação e as ações. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É pelo amor de Deus que fazemos isso.
Mas São Paulo adverte: todas as virtudes, dentre estas a maior é o amor, ou seja, a caridade. A caridade aperfeiçoa a fé. Pela esperança buscamos tudo em Deus, mas pela caridade se atinge a perfeição. Logo, sem a caridade eu nada sou, espiritualmente. A caridade é um vínculo de perfeição e mãe de todas as virtudes. Logo, a graça não desmerece a prática da caridade. São Tomás assim fala. São Tomás de Aquino assim fala: da caridade nascem o amor de Deus e o amor do próximo, porque a caridade nos faz amar a Deus e também o próximo pelo mesmo motivo, isto é, porque Deus assim quer. E continua: toda a santidade, toda a perfeição da nossa alma consiste em amar Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e Salvador. Aquele que me ama será amado por meu Pai, pois o Pai mesmo vos ama porque vós me amastes, diz Jesus Cristo. Também, acima de tudo, tende caridade, porque a caridade é vínculo da perfeição, pois a caridade suste todas as outras virtudes que aperfeiçoam o homem. Então, nesse comentário de Lutero sobre a carta de Gálatas, ele aí entendeu que somos justificados não pela fé proporcionada ao amor. Ele fala que não precisa praticar as boas obras, mas única e somente a exclusividade da fé. Segundo ele, a fé não se justifica porque ela produz o fruto do amor de Cristo, ou seja, as boas obras, mas só almeja receber o amor de Cristo. Nesse caso, ele rejeita o cumprimento das boas obras. O complemento das boas obras, que é o amor de Deus, isto é, ele diz que ela recebe o fruto do amor de Cristo, é o que importa. Ela recebe o fruto do amor de Cristo e é isso que importa, segundo ele, mas as obras são secundárias, não têm valor na doutrina de Lutero. Nessa teologia de Lutero, a justificação é um termo jurídico que significa pronunciar, tratar como justo, ou seja, justificar. Quando Lutero analisa o texto de Romanos, segundo sua teologia, diz que a justiça concedida ao pecador não é sua própria, produzida por ele mesmo, mas uma justiça que vem de fora para dentro, pertencente a Jesus Cristo. Bem, isso é uma doutrina católica também, né? A justiça concedida ao pecador é fruto do sacrifício de Cristo na cruz, mas mesmo desmerecendo a graça de Deus, ele nos quer participantes do sofrimento de Cristo na cruz. Quer que frutifiquemos as obras, não devemos sentar e esperar a misericórdia agir em nosso favor, como fizeram as virgens imprudentes. E de nada importa, segundo Lutero, o esforço do homem para com Deus. Seria inválido praticar qualquer ato voluntário da nossa parte. E continua: a fé tem um papel preponderante na justificação. A fé que justifica, contudo, não é um mero conhecimento histórico, uma aceitação firme da oferta de Deus em prometer o perdão dos pecados. É a justificação. A fé para ele é aquela adoração que recebe as bênçãos que são oferecidas por Deus, a reconciliação em Jesus Cristo. Portanto, a justificação é recebida pela fé somente, embora a guarda da lei siga pelo dom do Espírito Santo. Tudo que fazemos, segundo Lutero, é opção de Deus e não por vontade nossa. O ser humano por si só é incapaz de produzir as boas obras. E Calvino aqui vai seguir vai na mesma linha de Lutero aqui, né? No mesmo raciocínio. Vai dizer assim: Calvino diz que justificado pela fé é aquele que se exclui das obras agarrando a justiça de Cristo através da fé. E vestido com ela aparece à vista de Deus, não como um pecador, mas como um homem justo. A justificação, portanto, segundo Calvino, quando Deus declara o pecador justo, ele é aceito e perdoado somente porque Deus achou graça nessa pessoa e a tornou justa. É daí que nasce a predestinação. Este é o conceito da justificação para o calvinismo.
É pela fé somente que o homem é justificado, embora depois se contradiga que a fé em si não se justifica, mas que através dela o homem abraça a Cristo, por cuja graça somos justificados. O protestantismo aboliu a moral em nome de uma salvação universal e sem merecimento próprio, sem esforço merecido, adotando como regra de fé a frase de Lutero: crê firmemente e pode pecar muitas vezes, que isso não lhe é imputado como pecado. Isso é um desvaneio, é uma loucura infinita. E revirando essa bagunça protestante, que muitos acham que há divergência entre os apóstolos São Paulo e São Tiago, mas ambos propõem aprofundarem para revelar cada um tema que lhes é propício naquela ocasião, né? O propósito de São Paulo em Romanos é defender que a culpa do pecador não possui justiça própria nele mesmo, mas toda a vida é adquirida por meio da fé em Jesus Cristo, por meio dela que passou a compreender o sacrifício no momento em que o pecador passa a acreditar. Daí então Deus lhe faz concessão da justiça de Cristo. A base da justificação do pecador, segundo São Paulo, diante de Deus, se faz mediante a justiça de Cristo que lhes é aplicada. E é por causa da fé provocada que a justiça é concebida e é recebida pela fé somente. Isto implica dizer, segundo São Paulo, que os pecadores são aceitos por Deus a partir da fé em Cristo. Isso é o pontapé inicial para confiar em Cristo. Mas São Paulo também vai afirmar que as obras que não fazem parte da justificação do homem diante de Deus são as obras da lei de Moisés. São essas obras que os apóstolos estão falando para os judeus recém-convertidos. Não há mais necessidade da circuncisão para serem salvos. Como também foi abolido o sacrifício de animais, né? Essas necessidades, essas coisas que eram prescritas por Moisés, né? É preciso agora que o homem aceite o batismo pela fé iniciada em torno de Jesus Cristo. Isto irá tornar o homem um cristão convertido em Cristo e filho adotivo de Deus, vinculado através do batismo, acautelado na fé. Mas ninguém será recebido no céu de mãos vazias, porque os tesouros são os pesos que regulam a balança contra ou a nosso favor. Nesse caso, o apóstolo declara que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei de Moisés, não as obras da lei de Cristo, porque é pelas obras da lei de Cristo que nós somos convidados a ser participantes. Somente porque o apóstolo está tratando do assunto relativo da antiga lei junto aos judeus que ainda estavam obedecendo, sem compreender que agora a salvação desobriga o cumprimento da lei mosaica. O apóstolo agora quer fazê-los compreender que o que passa a valer agora é a obrigação da fé no batismo para ser participante da nova aliança. Não somente, mas a fé que repousa na obediência dos mandamentos de Deus na nova lei de Cristo. Mais adiante veremos que a mesma fé que justifica produzirá as obras que Deus exige de nós. Depois, São Paulo fala da fé e das obras, mas aí ele afirma que as obras são tão importantes quanto a fé. Aqui em 1 Coríntios 13, 2, vai dizer assim: mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Então a caridade é muito grande, muito preciosa, segundo São Paulo, porque a caridade é maior que a fé, como está escrito no texto. Porque a fé é uma esperança daquilo que eu quero conseguir. Depois que conquistar o meu objetivo, tudo isto passa, mas a caridade não, porque a caridade é o amor de Deus. Depois de consumada esta vida, não vou mais precisar da fé, da esperança. Com a morte, elas acabam junto com aquele que praticava essa esperança e essa fé. Porque com a morte elas acabam, mas a caridade continua mesmo no céu. Essa é a atitude de Deus que, por amor ao homem, desceu do céu, se humilhou e mendigando por nosso amor. Porque o amor divino de Deus é propício e necessário para alimentar o fogo sagrado dos nossos corações. O amor sincero e verdadeiro não conhece senão as virtudes que saem de Deus. A intenção de São Tiago com relação aos escritos endereçados à igreja é afirmar que a fé
Esta fé que não produz é uma fé sem valor e não salva ninguém, pois a fé que justifica diante de Deus também tem que passar pelo fogo e ser colocada à prova. Ou seja, ela tem que ser provada mostrando as evidências, e as evidências são as obras que são produzidas por intermédio da fé. Segundo São Tiago, só a fé pura, sem ser provada, fica faltando as ações complementares das obras. Por isso, tem que mostrar a tua fé por meio das obras. A fé que não é justificada, provando a ingenuidade dos seus frutos diante do homem, isto é falso. Mas, assim como a fé, as obras têm que ser justificadas diante de Deus através da fé. Mas não só pela fé, porque a fé que não produz obras é nula. Neste caso, um apóstolo se ocupa em explicar o assunto que o Espírito lhes condicionou para converter os judeus, tentando demovê-los da obrigação do cumprimento das leis mosaicas, que é São Paulo. E São Paulo explica aos judeus que depois do sacrifício de Cristo não há mais necessidade do cumprimento da lei antiga. A circuncisão é desnecessária depois do sacrifício, uma vez que para entrar no reino do céu é necessário que o ser humano seja batizado. É isto que São Paulo quer que os judeus passem a acreditar. Como também Lutero deveria ter entendido o sentido desta justificação, enquanto o outro apóstolo São Tiago esclarece outros assuntos das obras, dos mandamentos da lei de Cristo. Contudo, a intenção não é um combater o projeto do outro, mas cada um, segundo o dom do Espírito Santo, está ocupado em revelar a verdade em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. São Tiago revela que a aceitação do homem se dá da parte de Deus por misericórdia, mas é por intermédio de suas ações que acontece movido pelo que isso opera no homem, para que Deus lhe conceda e impute a justiça, não por merecimento do homem, mas Deus quer que nos esforcemos para participar das obras de caridade, para participar do seu amor. Não contrariando São Paulo, São Tiago cita que foi a fé que fez Abraão justo, para que a justiça implique na busca do homem para com Deus, e sua entrega. É a incansável reivindicação de sua profissão de fé pelo seu modo de viver. Se alguém aqui achar que há divergência entre os dois apóstolos, é porque também, assim como Lutero, não entendeu o princípio básico de suas pregações. Acautelada na verdade de cada um, né? Isto não me parece que se dá no conceito, mas apenas naquilo que cada um teve por mérito em obedecer à nova aliança estabelecida por Cristo da parte de Deus. Como também a fé que justifica não é apenas crer no sacrifício, na divindade de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, mas a verdadeira fé que nos justifica é a fé no sacrifício, na trindade, na obediência, no cumprimento dos mandamentos da lei de Cristo, crer no Cristo Eucarístico, na tradição, na igreja que ele criou e deixou, para que fôssemos participantes, para nos salvarmos. Isto é uma fé que justifica. A fé do arrependimento, da confissão, esta é uma fé carregada de sacrifícios transformados em obras para Deus. E aqui é o mistério da nossa fé em Cristo Jesus, né? Portanto, meus amigos, Lutero foi um grande revolucionário da mentira, um construtor da mentira. Tudo que Lutero fez não tem base bíblica, mas base no propósito daquele que ele entendeu, para combater a igreja, e é perseguindo a igreja que ele vai criando essas mentiras, essas doutrinas. E essas doutrinas hoje vão se multiplicando cada vez mais, porque igreja você encontra em qualquer esquina, mas a igreja de Cristo é a igreja que vem desde os primórdios, desde o sacrifício de Cristo na cruz, até hoje ela existe, porque senão assim Jesus estaria mentindo, Jesus teria sido mentiroso, porque ele afirma: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Se Lutero tivesse destruído a igreja, então Jesus seria um mentiroso. E eu não acredito que Jesus seja um mentiroso, porque eu tenho fé. Eu tenho fé e convicções que implicam nessa verdade, na busca dessa verdade. Por isso, na minha crença, me faz obedecer à Igreja Católica, porque ela é o princípio básico da nossa salvação. É nela que encontramos tudo aquilo que necessitamos para
a nossa salvação. E fora da Igreja Católica não há salvação, gente. Porque Jesus, sendo cabeça, ele quer que nós formamos o seu corpo. E se a igreja é o seu corpo, nós somos os membros que formam esse corpo. A Igreja Católica é a extensão da humanidade de Jesus que enxergamos aqui na Terra. Tá? Portanto, se Jesus é quem salva, é o único e suficiente Salvador, então ele salva através da igreja. Bem, meus amigos, aqui por hoje é só isso. E eu gostaria aqui de pedir para vocês que não se esquecessem de deixar um like, de inscrever nos nossos vídeos, no nosso canal e comentar para que possamos estar produzindo mais conteúdos para vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.